Seja bem-vindo a mais um vídeo do primeiro campeão brasileiro. Hoje queremos trazer mais um capítulo da história dos craques que fizeram a história de vencedor do Sport Clube Bahia e a alegria da maior torcida do Nordeste. Começamos pelo esquentadinho. Roberto Rebouças jogou de 1963 a 1977. Conhecido como Xerife, Roberto Rebouças era um famoso zagueiro raiz, com um porte físico viril e sempre muito duro nas divididas com os atacantes. Foi atuando dessa forma que ele conquistou o torcedor do Sport Clube Bahia, em suas duas passagens pelo clube entre 1963 e 1965, além de 1970 e 1978. Recém-chegado do Vitória, o zagueiro fez parte da lista dos jogadores que vestiu as camisas dos dois rivais do futebol baiano, mas foi pelo Bahia que ele se destacou. Tanto que conquistou 7 títulos estaduais, mais precisamente em sua segunda passagem pelo clube, entre 1970 e 1977. Em seu período pelo tricolor baiano, Rebouças também ficou marcado pelo seu temperamento forte dentro e fora de campo. Tanto que ele já chegou a se desentender com o então presidente do clube, Osório Vilas Boas, e com o treinador Fleitas Solis. Porém, mesmo com esse jeitão polêmico, o zagueiro foi um dos maiores ídolos da história do tricolor de aço. O irreverente Beijoca jogou de 1969 a 1978. Jorge Augusto Ferreira de Aragão, mais conhecido como Beijoca, é considerado um dos jogadores mais folclóricos da história do Bahia. Centroavante, brigador e desengonçado, Beijoca se destacou por balançar as redes e também por suas comemorações icônicas, regadas a beijos para a torcida, daí o apelido. Apesar de ser um dos principais jogadores da história do clube, Beijoca teve algumas idas e vindas com a camisa do Bahia. Revelado em 1969 pelo próprio tricolor, ele deixou a equipe em 1970 e depois teve mais 2 passagens entre 1975 e 1977, além de 1978. Em todas essas passagens, o jogador não passou em branco e conquistou um heptacampeonato baiano, maior sequência da história do Bahia, participando ativamente de 5 conquistas. Em todas elas, ele fez questão de balançar as redes, sua principal qualidade, tanto que anotou 102 gols com a camisa tricolor, sendo o 12º maior artilheiro da história. Após deixar o clube pela última vez, Beijoca ainda passou por diversas equipes até se aposentar em 1990. O sortudo, Douglas, jogou de 1972 a 1979. Douglas chegou ao Bahia de uma maneira um tanto curiosa. Após deixar o Santos Futebol Clube no final de 1971, o jogador recebeu 2 propostas, uma do América, do Rio de Janeiro, e outra do Bahia. Na ocasião, os cariocas chegaram a lhe dar uma passagem de avião, mas Douglas optou em ir para o clube baiano, o que acabou salvando sua vida. Até porque, o voo no qual ele pegaria, que tinha como destino a cidade maravilhosa, caiu e não deixou sobreviventes. Praticamente com uma segunda vida, o jogador fez questão de aproveitá-la enquanto esteve no Bahia. Extremamente inteligente no meio-campo, Douglas foi protagonista na maioria dos títulos do heptacampeonato baiano entre os anos de 1973 e 1979, de maneira invicta. Além de se dedicar ao Bahia, o jogador também se destacou por adotar o estilo da região em que vivia, de faixa branca na cabeça e cabelos longos. Douglas passou a se vestir de acordo com o estilo, que ficou conhecido como os Novos Baianos, muito popular na década de 1970. Sem contar que esse estilo ainda combinava com toda a sua classe em campo, que lhe restou o apelido de O Lorde. Com toda essa irreverência e títulos, não faltaram gols para Douglas com a camisa tricolor, tanto que ele anotou 184 tentos em 456 jogos pelo clube. Sua despedida da equipe ocorreu em 1979, justamente após seu último título baiano. Naquele ano, o jogador completaria apenas 30 anos, mas já não possuía o mesmo vigor físico de outrora, passando por diversas outras equipes até se aposentar em 1988. São histórias de estrelas que não podem ser esquecidas por nós e baseados nessa história, é que devemos cobrar da diretoria do Sport Clube Bahia mais respeito por essa instituição, que tem um legado a ser levado em consideração. Saudades dessas figuras. E você? Deixa aqui o seu comentário.